Eu queria começar fazendo uma pergunta mais ampla sobre, já que a gente vai falar muito sobre PPPs, palavrinha mágica, né? Desde o ano passado, na época da eleição e agora nesse novo governo, sobre concessões, sobre desestatização e toda essa agenda. Então eu queria fazer uma pergunta ali um pouco mais ampla no seguinte sentido: o que já andou nesses 70 dias de governo nas secretarias, nas diferentes áreas, e depois também farei uma pergunta específica sobre a questão do novo entreposto. Vou começar então com a secretária, a representante feminina aqui no nosso painel, especialmente na área da desburocratização. O governador falou agora há pouco, no discurso inicial dele, citou o poupa-tempo, por exemplo, como um exemplo de eficiência. De fato é. Na sua área, especificamente, aquilo que já andou e qual é a agenda para os próximos passos agora? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E até antes de falar da desburocratização, vou falar de outra coisa que andou, que temos o mês da mulher, né? Então temos 4 secretárias mulheres e acho que é bastante importante também na pasta que eu assumi de Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma pasta historicamente, né, gerida por homens. Então esse é um progresso bastante importante. A gente precisa de mais liderança feminina nos altos escalões do setor público, privado também. E esse é um ponto que eu queria pontuar aqui como um progresso importante. Sobre a questão da desburocratização, o secretário Henrique colocou aqui que a gente tem um desafio para retomar o crescimento econômico voltado à produtividade e competitividade das empresas, que passa pelo Doing Business. Ele colocou sobre a nossa posição hoje, que é a 109ª, né, e isso dificulta muito a atração de investimento estrangeiro, a nossa imagem internacional, nossa conexão nas cadeias produtivas globais. Então, a gente tem trabalhado pesadamente no Doing Business como uma meta do Brasil, né, chegar aí a reduzir significativamente as posições no ranking. Temos trabalhado junto com o governo federal e com o governo municipal, porque é verdade que reformas como a da Previdência, que estão em pauta, principalmente no âmbito federal, são fundamentais para a gente, de fato, retomar o crescimento econômico, e complementando essas reformas, a gente precisa atuar nos estados com as reformas mais microeconômicas. E na desburocratização, a atuação do Estado é fundamental. Hoje, dentro da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem, por exemplo, a junta comercial. Dentro da junta comercial, hoje a gente consolida no estado de São Paulo mais da metade de todas as transações que envolvem empresas relacionadas à junta. Então, abertura, fechamento de empresa, mudança societária, todos os trâmites, né, que o empresário, que o empreendedor tem que fazer, passam pela junta comercial e que hoje tem metade do movimento do Brasil. Ou seja, se a gente desburocratizar a nossa junta, digitalizar, simplificar os processos, o impacto que a gente tem no ranking do Doing Business é direto, porque a mensuração que é feita hoje considera somente São Paulo e Rio de Janeiro. É para o Brasil, mas considera São Paulo e Rio de Janeiro exatamente por essa concentração do movimento. Então, o que a gente fez nessas primeiras semanas, meses, Rodrigo? A gente fez realmente um trabalho muito próximo com o governo federal, com a Prefeitura de São Paulo, onde a gente criou uma força-tarefa que tem 2 partes, uma voltada à digitalização e simplificação dos processos da junta comercial, e não são só processos voltados a questões societárias, licenciamento, então toda a articulação com prefeituras, com o governo federal, porque o empresário, a empresária hoje, o empreendedor, tem que entrar em vários sites, fazer várias etapas do processo separadas. Então, o que a gente percebeu? Que a gente tem que trazer a complexidade para dentro do governo, para simplificar a vida do empreendedor. Então, tem essa força-tarefa voltada à tecnologia e tem outra mais voltada a processos, a mudanças regulatórias, que o papel do governo federal é fundamental também. Vou dar um exemplo, né? Eu passei meio-dia na junta comercial, acompanhando literalmente o fluxo dos nossos documentos lá dentro. É assustadora a quantidade de papel que passa. Só meio-dia? Meio-dia eu demorei para passar o fluxo todo ali, mas dentro de um prédio só. E me assustou bastante, porque, por exemplo, hoje, parte de um problema que a gente tem é que a gente tem que manter documentos por anos. Então, eu tenho na secretaria diversos armazéns de papéis espalhados pelo Estado. Então, parece que são exemplos bobos aqui, mas são questões que, se a gente muda uma legislação, coloca que esse documento pode ser digitalizado, que a cópia digital vale, que a autenticação do documento não precisa ser feita em cartório. Tem várias etapas aqui que a gente simplifica demais
e melhora o nosso posicionamento. Então, eu estou aprendendo que para a gente desburocratizar tem um lado macro muito importante, mas tem um lado micro fundamental. E na desburocratização a gente está indo muito com esse olhar muito micro. Um outro olhar bastante importante, complementando esse, é o de atração de investimentos. O governador, na segunda semana dele no governo, foi para Davos. Para a gente foi muito simbólico. A gente gastou semanas ali sintetizando a história de São Paulo para contar em 3 minutos, porque a gente percebeu que o investidor internacional ainda não conhece São Paulo, não conhece o tamanho que o nosso estado tem. Então, mas também é nosso papel, nossa responsabilidade contar essa história. Ele, lá em 2 dias, fez mais de 20 reuniões com investidores, que a gente está fazendo os follow-ups agora. A Invest São Paulo, hoje, que é uma agência de fomento, ela tem, hoje, mais de 200 projetos de investimento em São Paulo em discussão. Só esses projetos, a nossa capacidade de atração de investimento é de mais de 50 bilhões de reais, tá? E mais de 70 mil empregos. Parece pouco, porque a gente tem um gap aqui que o governador colocou, né, de mais de 6 milhões de desempregados, mas a gente tem que atuar na atração desses investimentos também. Muito bem, daqui a pouco a gente detalha mais, vamos girando aqui, porque são vários assuntos.